Fala gafanhoto, aqui é o Hideki e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capital de giro e os ciclos empresariais. O objetivo desse vídeo de hoje é conceituar o capital de giro e os ciclos empresariais, analisar a relação que existe entre ambos, né? Fixar a aplicação desses conceitos e verificar como que tudo isso contribui para se proteger as atividades da empresa. Tá ok? Então, bom, o capital de giro ele também é conhecido como working capital, ou seja, o capital de trabalho. Ele é uma reserva de recursos de rápida renovação voltada para suprir as necessidades da gestão financeira do negócio ao longo do tempo. Em termos contábeis, a análise tradicional do capital de giro é definida como a diferença entre o ativo circulante, que é representado pelos direitos a receber, menos o passivo circulante, que é constituído das obrigações a pagar nesse mesmo período. Tá? Na prática, o capital de giro é constituído pelos valores em caixa e em banco, né? Os valores em contas a receber de terceiros e valores mantidos em. A finalidade do capital de giro consiste na obtenção de recursos financeiros que são necessários para ser realizadas as atividades da empresa, né? Ou seja, você comprar e vender e garantir toda a operacionalização dos processos. Né? No caso de indústrias também inclui aí o processo de produção. É, por exemplo, vamos supor aí que você montou uma estamparia na garagem da sua casa. Né? Obviamente, além do investimento inicial que é necessário para comprar maquinário, enfim, as coisas para você começar. Mas quando você começar a rodar as operações da empresa, você vai precisar, por exemplo, comprar as camisetas, né? As camisetas lisas, né? Para você fazer adicionar as estampas, a tinta, de repente o frete, a condução, envio por correio, né? Etc. Etc. Aí, que, dependendo da sua empresa. E para essas operações rodarem, você vai precisar de dinheiro, né? E é isso que é o capital, é para isso que é o capital de giro. Por isso que se chama capital de giro, porque ele faz as operações girarem, faz as operações rodarem, o working capital, porque é com esse dinheiro que a empresa trabalha, tá? De onde que advém esses recursos aí do capital de giro, né? Bom, normalmente ele vem ou do capital próprio dos proprietários, dos donos da empresa, né, dos investidores. Ele também pode vir dos empréstimos e financiamentos feitos junto a instituições financeiras, desconto de duplicatas, adiantamento de clientes, fornecedores e lucros. Aí nessa questão de fornecedores e lucros, fornecedores por quê? Por que o fornecedor ele pode ser uma fonte de capital de giro? Na verdade, o fornecedor ele é a principal fonte de capital não oneroso para sua empresa, tá? Imagina assim, quando você compra a sua matéria-prima ou a sua mercadoria lá junto ao seu fornecedor, a partir desse momento a sua empresa já começou a rodar as operações, tá? Mas se você fica um tempo sem pagar ele, se você compra e depois de alguns dias você vai pagar ele, mas a partir do momento que você comprou já começou a rodar suas operações. Então, nesse período, até você pagar ele, é ele que está te financiando, entendeu? Só depois que você paga ele que você está utilizando seus recursos, mas no tempo em que você não pagou ele, a sua empresa já está operando e está operando com o capital dele, do seu fornecedor. Então, é por isso que o fornecedor também é uma fonte de capital de giro. Tá? E os lucros, por que os lucros? Na verdade, assim, uma empresa, ao final de um exercício, ela não necessariamente, não obrigatoriamente, ela tem que dividir os lucros entre os investidores, entre os acionistas. Tá? Isso é uma decisão da administração da empresa. Ela pode utilizar, a empresa pode utilizar os seus lucros ao final do exercício para reinvestir para o exercício seguinte, para aplicar em alguma operação, em alguma, enfim, em alguma oportunidade que ela observe, né?
Só que, ah, se você pegar o histórico de uma empresa e constatar ali que repetidas vezes ela não dividir os lucros entre os investidores, entre os acionistas, né? Ela, você vai se interessar em investir nessa empresa? Quer dizer, mesmo que a empresa tenha ótimos resultados, se o investidor verifica que a empresa não costuma, né, dividir esses lucros, ela costuma estar sempre aplicando esses lucros novamente, não vai ser muito interessante para ele, porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer remunerar o capital, né? Tá ok? Agora, falando sobre a administração do capital de giro, muito importante para a gente uh, é a identificação da necessidade do capital de giro, a NCG. A NCG ela pode ser calculada diretamente pelas contas do balanço ou também pelos ciclos operacional e financeiro da empresa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Pelas contas do balanço, a gente determina que a necessidade do capital de giro é sempre igual ao ativo de giro menos o passivo de giro. E aqui a gente tem uma estrutura para observar isso daqui. O ativo de giro a gente tem aí duplicatas a receber, estoques, adiantamentos a fornecedores, despesas antecipadas. Né? No passivo de giro a gente já tem os fornecedores que a gente precisa pagar, salários a pagar, impostos a pagar, obrigações sociais a pagar, despesas incorridas e não pagas e adiantamentos recebidos. Isso é importante. Porque essa informação, na verdade, é base para todo um processo contínuo de tomada de decisões que são voltadas principalmente para a preservação da liquidez de uma empresa, mas também para a sua rentabilidade. Ela também afeta a rentabilidade. E aí, eu aproveito aqui para falar uma curiosidade, perguntar uma curiosidade para vocês, né? Vocês sabem qual que é a diferença entre lucratividade e rentabilidade? Bem, geralmente o pessoal costuma confundir um pouco, porque realmente existe uma semelhança, né? A semelhança, na verdade, vem do ponto de partida. São duas medidas que partem do lucro líquido. E o que é o lucro líquido? O lucro líquido é o ganho efetivo que você tem sobre alguma coisa, certo? A diferença é justamente esse alguma coisa. Né? Na lucratividade, a gente vai medir o ganho efetivo que a gente tem sobre a receita bruta. Ou seja, se você pegar lá a demonstração de resultado, tá? Então, na primeira linha a gente vai ter lá a receita total de vendas, a receita bruta, né? O que é isso? É quantidade de mercadorias vendidas multiplicado pelo preço de venda total, a gente tem a receita bruta lá, quanto que a gente recebeu, né? Lá no finalzinho a gente vai ter o lucro líquido, né? Descontado tudo, custos, despesas, operações, impostos, enfim. Então a gente pegando esse lucro líquido, dividindo pela receita bruta de vendas, a gente vai ter esse índice de lucratividade. A gente multiplica por 100 e a gente vai ter esse índice de lucratividade. Já a rentabilidade é o ganho efetivo que a gente mede sobre o investimento. O dinheiro que você aplicou, o investimento que você fez. Então a gente pega lá o lucro líquido, divide pelo investimento, multiplica por 100, pronto, a gente tem então nosso índice de rentabilidade. Aquele ganho efetivo que a gente teve sobre o investimento feito. Tá ok? Qual que é a relação então entre o capital de giro e os ciclos empresariais? Todos os custos incorridos pela empresa são transferidos à produção na medida em que eles transitam entre os departamentos da empresa. Tá? Esse fluxo acompanha a movimentação toda das matérias-primas na medida em que elas são recebidas, armazenadas, retiradas do estoque para se transformar em um produto acabado e aí vendido. Por todo esse processo, a gente determina os ciclos da empresa. Tá? Ou seja,
Desde quando a empresa compra a matéria-prima lá junto ao seu fornecedor, até o momento que ela recebe pela venda, né, recebe o pagamento pela venda feita ao cliente, a gente vai ter aí sempre dois ciclos correndo paralelamente, onde a gente depende 100% dos recursos financeiros da empresa. E esses recursos são justamente do capital de giro, tá ok? Esses dois ciclos são chamados de ciclo operacional financeiro. O ciclo é um pouquinho mais, ele é bem mais abrangente, né? Ele é todo o conjunto de acontecimentos referentes às operações da empresa. Então ele começa lá desde a primeira data da compra da matéria-prima, desde quando a gente comprou a mercadoria, a matéria-prima ou, né, produto já junto ao nosso fornecedor, até o momento em que a gente recebe o pagamento do nosso cliente pela venda que a gente fez a ele. O ele começa um pouco depois, né? Também é conhecido como ciclo de caixa, e a gente determina ele a partir do pagamento que a gente faz ao fornecedor e conta até o recebimento da venda efetuada ao cliente. Então, se a gente comprou do fornecedor lá atrás, ficou alguns dias sem pagar, a partir do momento que a gente pagou, a gente começou a contar o nosso ciclo financeiro, tá? E aí ele vai se encerrar no momento que a gente recebe pela venda. Bom, e a administração do capital de giro e dos ciclos pode proteger as atividades da empresa. O capital de giro é uma ferramenta estratégica, tá? Do fluxo de caixa. É fundamental para a gente tomar decisões. Isso porque uma empresa que tenha maior liquidez, ou seja, que tenha maior facilidade de transformar um ativo em dinheiro sem se perder significativamente o seu valor, né? Ela tem mais condições de fazer bons negócios, tá? Como barganhar com fornecedores, de repente para ganhar desconto, ou para pagar um pouco mais tarde, enfim. Ela também tem condições de aplicar em oportunidades de mercado, oportunidades que apareçam inesperadamente, de repente comprar maquinário novo, enfim. E ela também fica menos exposta aos riscos de mercado, né? Como, por exemplo, aumento da inadimplência ou queda nas vendas. Por exemplo, se você vende camisas, vai, e aí você tem uma boa liquidez, a sua empresa tem uma boa liquidez, é possível que você tenha a possibilidade de negociar junto ao seu fornecedor para ganhar um desconto maior se você pagar à vista, né, por exemplo. Da mesma forma, também se de repente o mercado entrou em crise, tá? E aí acontece algum imprevisto que, como por exemplo, a sua loja já não estava para de vender aquele mesmo volume de camisas que ela costumeiramente vende, né? Ou então, de repente, aumenta a inadimplência e aí você tem mais clientes deixando de pagar. Mesmo se isso acontecer, os custos, as despesas das suas operações, eles vão continuar acontecendo do mesmo jeito, né? Aquela velha história. A conta não quer saber, ela vai cobrar. Tá? Não importa se você está bem, se você está mal, se você está em crise, se você não está, a conta não quer saber, ela vai sempre cobrar. Então não importa se você está desempregado, se você está empregado, se o carro quebrou esse mês, o banco vai sempre te cobrar, né? A mesma coisa aqui com a sua empresa. As contas da empresa elas sempre vão cobrar. Mas o que acontece? Se a sua empresa tiver uma boa liquidez, você vai conseguir sustentar esses gastos pelo tempo que você precisar, né? E aí que tá. Tanto esses gastos, né, esses valores, quanto esse tempo que você pode precisar, é justamente o que a gente administra nos ciclos empresariais. Tá? A ideia do capital de giro e dos ciclos empresariais é essa, basicamente otimizar os ciclos
para também se otimizar o uso dos recursos e reduzir a exposição aos riscos, né? A premissa é simples, você sempre tem que procurar receber o mais cedo possível e pagar o mais tarde possível para ter mais liquidez, para ter mais recursos em caixa, tá certo? E como que a gente aplica isso? Como que a gente faz as contas? Como que a gente utiliza isso? Bom, calcular aí o ciclo, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Prazo médio de estoques mais o prazo médio de recebimento. Já o ciclo financeiro a gente vai fazer assim, prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento, que também é a mesma coisa que você pegar o ciclo operacional e subtrair o prazo médio de pagamento. Aqui a gente tem um desenho da estrutura, né, para tentar facilitar o entendimento do conceito. Então, se você pegar aqui, aqui, vamos lá. Esse ponto do tempo, a gente comprou a matéria-prima lá com o nosso fornecedor, tá certo? Se você olhar aqui, ó, a partir do momento que a gente compra até aqui é o momento que a gente vende, vai. Então, desde quando a gente compra até o momento que a gente vende, a gente tem o prazo médio de estocagem, tá? Então, desde quando a matéria-prima ou a mercadoria entrou, a gente comprou, até a hora que a gente vendeu, ela está considerado como prazo médio de estocagem. A partir do momento que a gente vendeu, até lá, até no final aqui, nesse ponto do tempo onde a gente recebeu pela venda, é o prazo médio de recebimento. Então a gente vendeu aqui e foi receber aqui, certo? Prazo médio de recebimento. Um pouquinho aqui mais para baixo você vai ver, ó. Bom, a gente comprou aqui, né? A gente comprou aqui nesse período, nesse momento do tempo, a gente comprou a matéria-prima, só que a gente só foi pagar aqui. Então esse tempo aqui, ó, é o prazo médio de pagamento. Só a partir desse momento aqui é que a gente começou a contar o nosso ciclo financeiro, que ele vai acabar aqui, né? No momento em que a gente recebeu pela venda. Entenderam? Então, esse é o ciclo, aqui em cima é o ciclo operacional e aqui a gente tem o ciclo financeiro. É basicamente isso, tá? Bem simples, né? Vamos fazer uma continha aqui de exemplo? Vamos imaginar aí uma empresa que tem esses números aqui, tá? Empresa X. Ela tem aí um prazo médio de estocagem de 60 dias, um prazo médio de recebimento de 30 dias e um prazo médio de pagamento de 20 dias. Tá? Para a gente descobrir então o nosso ciclo operacional e nosso ciclo financeiro, a gente vai utilizar aquelas formulazinhas ali. Então, no ciclo operacional, vamos pegar o PME de 60 dias mais o PMR de 30 dias, temos 90 dias, né? O nosso ciclo financeiro, a gente pega, ou a gente pode pegar o ciclo operacional, que é 90 dias, e tirar o PMP de 20 dá 70, ou a gente pode fazer ele inteiro, né, desde o começo. Então, PME de 60 mais o PMR de 30, menos o PMP de 20, então a gente vai ter 70. Portanto, o nosso ciclo operacional é de 90 dias, o ciclo financeiro de 70 dias. Se você olhar um pouquinho com mais atenção, você vai perceber que a diferença entre o nosso ciclo financeiro e o nosso operacional é justamente esse PMP, né? Esse prazo médio de pagamento. O que isso significa? É o que eu falei um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais atrás, né? Nesse período em que você não pagou o seu fornecedor, é justamente ele que está financiando as operações da sua empresa. Então, só quando o pagamento é efetuado, que a empresa, quando o pagamento ao fornecedor é efetuado, que a sua empresa começa a financiar as próprias atividades com os próprios recursos. E esses recursos vêm justamente aí do capital de giro, né? Entendeu, gafanhoto? O que eu quero dizer é assim, quanto maior for o seu ciclo financeiro, maior será a sua necessidade de capital de giro. Entendeu? E aí, como que a gente faz então para otimizar essa sincronia entre os fluxos de pagamento e de recebimento?
É... Bom, a primeira dica, sempre procure trabalhar com operações mais precisas. O que significa isso? Você tem que diminuir a quantidade de mercadoria, de matéria-prima, de insumos que você vai comprar junto ao seu fornecedor e aumentar a quantidade de vezes em que vai pedir. Isso para você não ficar aí com a mercadoria parada e, consequentemente, demorando para receber o valor das vendas, né? Então, para você otimizar esses ciclos, você trabalha com operações mais precisas. Um exemplo mais esdrúxulo aqui vamos supor que você consiga vender 10 garrafas de Smirnoff por semana, tá? Em vez de você comprar 40 garrafas por mês, compra 10 por semana. Se você vai vender as 10 na semana, compra as 10 no começo da semana, entendeu? Mais ou menos isso, né? Um exemplinho mais bem, bem grosso, mas acho que dá para entender assim. Outra coisa, procure nunca pagar antes do vencimento. Tá? Ou pagar o seu fornecedor antes do vencimento. Mesmo que você, eu tenho dinheiro aqui e tal, a conta vai vencer, vou pagar antes. Não, não. Fica com o dinheiro em caixa, paga só no vencimento e também ainda tente negociar com seus fornecedores sempre para conseguir pagar o mais tarde possível, né? Esticar o seu prazo de pagamento para você pagar o mais perto possível da data em que você recebe. Tem aqueles casos, né, de empresas de lojas e tal que conseguem pegar produtos em consignação, então só quando ele vende que ele paga para o fornecedor. Não, bom, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Mas você conseguir chegar mais perto disso, ou seja, quanto você conseguir chegar mais perto de pagar ele numa data próxima daquela que você recebe também, melhor. Tá? Que aí exige menos de capital de giro da sua empresa. Outra coisa interessante também é você sempre tentar incentivar uma redução nos prazos de recebimento. Políticas de desconto são sempre interessantes para você tentar viabilizar. Então o cliente paga com desconto se ele ganha um desconto se ele pagar antes. Ou também se a sua empresa ela vende a prazo, né, vende a prestações, então aí já é uma coisa da tesouraria que vai ter que ver essa política de crédito, mas claro, tem todos os instrumentos para se fazer essas contas, mas para você entender assim, às vezes, é claro, se você oferecer maiores condições de pagamento, né, maiores opções, um maior conforto para o cliente pagar, ele vai ficar mais tentado a comprar e provavelmente você vai aumentar as suas vendas. Mas para você financiar essa venda para o cliente, isso te incorre custos, tá? E aí isso a tesouraria que vai fazer as contas, mas de repente nem sempre é bom você simplesmente aumentar as vendas. Tá? Nem sempre você vai sair ganhando. Então vai ter casos e casos. De repente, talvez seja mais interessante você aumentar seu volume de vendas, oferecendo prazos maiores de pagamento e tal, e recebendo mais tarde. De repente não, de repente é mais interessante você vender um pouquinho menos, só que receber ali dentro do prazo que é adequado para você e também com menores riscos, né, de inadimplência também. Uma outra coisa que é interessante, eu vou falar agora aqui uma dica, tá? Não se aplica a todos, mas para algumas empresas é interessante sim. São operações financeiras junto a instituições financeiras, né, bancos. Tem a possibilidade de você utilizar o Vendor Finance e o Comptroller Finance. Que é isso? O Vendor Finance é uma operação de financiamento de vendas baseada no princípio de cessão de crédito. Ela permite que a sua empresa venda o produto a prazo, mas receba à vista. Tá? Então, a empresa vendedora ela transfere o crédito para o banco
e em troca de uma taxa, né, o banco vai colocar uma taxa em cima e tal, e vai pagar então o vendedor à vista e financiar o comprador. É, bom, essa é muito interessante, né, essa possibilidade em diversas questões, mas por exemplo, vamos supor que você tenha ali uma conta de duplicatas a receber, né, de ah, vendas que você fez aí a prazo, tá, mas que não estão sendo pagas, né? Então você pode negociar aí com os seus clientes é, e oferecer para eles condições, né, prazos de pagamento para ele pagar em, sei lá, 12, 24, 36 vezes, mas então ele vai ter uma facilidade para pagar, mas você vai receber à vista. Então você vai oferecer uma oportunidade que a sua empresa por si só não teria essa condição de financiar o banco, mas o banco vai financiar para você. Então o banco ele recebe a promessa de pagamento, né? Você vendeu para o cliente promete que vai comprar ou que vai pagar, então o banco te paga à vista, só que o cliente vai ter que pagar para ele com uma taxa, né, de juros em cima. É claro, isso é bem bonito, bem atrativo, né? Só que, assim, o risco, claro, tem seu risco, tá? O banco nunca perde. Isso é bom você sempre entender. O banco nunca perde. Então, qual que é o risco nessa operação? Nessa operação, o banco tem o direito de regresso, tá? Então, se o cliente não pagar, o banco pode debitar da sua conta esses valores já dentro dos custos negociados, tá? A contrapartida também ele ainda oferece para você os instrumentos aí de protesto e tudo que você precisar para acionar judicialmente o cliente, entendeu? Bom, como eu falei ali nos ciclos operacional e ciclo financeiro, o interessante é sempre você. A premissa é sempre você receber o quanto antes e pagar o quanto depois, né? Então aqui, para você receber o quanto antes, a gente tem o Vendor Finance. Para você pagar depois, a gente tem o Comprar Finance. É justamente a operação inversa. Ela dilata o prazo de pagamento da compra, mas sem envolver o vendedor. Tá? Como que funciona? O título a pagar, ele funciona como um lastro, né? É uma promessa de pagamento, uma promessa de recebimento, aliás. Eu comprei esse título porque eu vou receber. É isso que o banco, né? O banco compra esse título, porque eu vou receber. É basicamente isso. Então, ele funciona como um lastro para o banco financiar o cliente, que vai pagar para ele em uma data futura já pré-combinada, acrescido aí os juros e o OF, mas sem a incidência imediata da CPMF no empréstimo. Olha que legal. E aí, gafanhoto, com essas dicas aqui a gente consegue oferecer maior proteção, mas assim, não apenas em momentos de crise, né? Na verdade, você fazendo isso, você dá maior solidez à empresa, até para ela atuar com maior competitividade no mercado. Tá bom, gafanhoto? Então a nossa aula, o nosso vídeo, nosso, nosso papo. E obrigado aí por ter assistido e espero que seja bem útil para você. Dá um joinha aí e a gente se vê. Um abração e Sorejar matar, né?